Bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%? Hoje vamos falar sobre disciplina. Disciplina. Esse é um termo, é uma palavra que eu tinha muita facilidade em lidar com ela, né? Eu desenvolvi disciplina numa fase da minha vida que era incontestável. A minha disciplina para as coisas eram irrefutáveis. Só que, de uns tempos para cá, não sei se foi a mudança apenas de ambiente, mas a mudança, a facilidade das coisas, né? A facilidade das coisas, a tranquilidade financeira me fez ficar um pouco mais tranquilo, né? E eu sei que isso me fez parar no tempo. Deixa eu tomar meu café aqui, a gente já vai trocar essa ideia. Hoje eu acordei por pura disciplina, né? Por pura disciplina, porque tá um clima chuvoso. O despertador tocou 4:30 da manhã e eu levantei. Mas em outros tempos, em outras épocas da minha vida, isso não era um problema. Podia estar chovendo, podia estar o que fosse. Eu levantaria com facilidade. Eu já tinha desenvolvido os meus hacks quando eu não queria levantar. Eu tinha algumas coisas que eu fazia e eu sempre estava me munindo de informações através de cursos, né, no digital. E atualmente eu vejo que eu estou bem parado. Não no sentido parado, no sentido de, tipo assim, de ter estagnado mesmo, mas parado no sentido de não ir mais atrás dessas coisas e buscar as informações corretas, que de fato trazem resultados. Tô focando na constância. E, mas quando se trata de exercícios físicos, cuidado com a saúde, eu tô falhando bastante. Porque eu era uma pessoa muito ativa, né? Para quem me acompanhava lá na rede social, no Instagram, sabe que minha rotina era essa: acordar cedo, tomava meu café, criava conteúdo, lia meu livro, saía para pedalar, ia até o centro de bike, fazia academia e depois ia trabalhar. Depois voltava de bike à noite, né? E talvez à noite tinha algumas coisas ainda para fazer, né? Estudar, sei lá, tinha coisas a fazer. Hoje, hoje eu não quero fazer mais nada. Não sei se foi por conta da intensidade das coisas que eu fiz, porque eu sabia que era um determinado tempo. Eu não sabia quanto tempo. Eu vi os caras falando, cara, se você fazer algo por 10 anos, impossível sua vida não mudar. Eu só via as pessoas falando isso. E eu coloquei na minha cabeça, falei, eu vou fazer por 10 anos, só que se chegar em 10 anos e não fizer, eu vou fazer mais 5 anos. Se não acontecer com mais 5, eu vou fazer mais 5. Já vai ter virado o hábito na minha vida, né? E coloquei isso na minha cabeça, vou fazer pelo menos por 10 anos. E de fato, eu acho que eu comecei a fazer isso quando eu tinha uns 20 anos. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a entrar nessa coisa de autodesenvolvimento. Eu acredito que foi próximo dos meus 21, 22 anos, né? Acho que uns 22 anos por aí. Foi quando eu tava pra casar. Pra casar, já vou fazer 6 anos de casado, então faz uns 7 anos. E aí eu comecei a entrar nessa, né, de desenvolvimento pessoal. Fato é que mudou minha vida, assim. E aí a disciplina ficou de lado, eu digo assim. E agora eu tô tentando retornar com ela. Eu tenho algumas, alguns macetes que eu uso, né, pra, pra ter disciplina todos os dias. Mas quando você não necessariamente precisa ter disciplina, quando sua vida está confortável, é muito difícil, né? É muito mais difícil você ter disciplina quando sua vida está confortável. As pessoas acham que ter disciplina, eu ver a pessoa estando bem-sucedida ou tendo uma vida confortável,
É fácil para ela ter uma vida, uma rotina de academia, de isso, de aquilo. E hoje eu vejo que é um pouco mais difícil, na verdade. É mais difícil para essa pessoa ter, porque ela tem muitas distrações, ela pode fazer o que ela quiser na hora que ela quiser. Quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não está quebrado, não tem nada para fazer, né? O que nos resta é tirar o hobby, vira fazer um exercício físico, correr em volta do parque, fazer alguma coisa. Você não tem dinheiro para fazer alguma, você não tem dinheiro para sair, para gastar, para ir no barzinho, para ir num restaurante todos os dias, você não tem como você ter distração. Então, a única distração é fazer exercício físico. Então, hoje eu percebo, é mais difícil ter disciplina tendo abundância do que tendo escassez, né? Mas isso não é uma desculpa que eu coloquei na minha cabeça, tá? Porque fui para Curitiba, meu primo, multimilionário, já falei para vocês aqui em alguns vídeos, ele tem uma rotina intensa de trabalho e treino e cuidado com a família. Então, ele trabalha muito, ele treina bastante também, ele desfruta bastante também. Parece que a rotina dele tem mais do que 24 horas. E aí a gente fica sem entender, que a gente consegue olhar, por exemplo, esses coaches. Ah, o cara só aparece na internet, só aparece nos vídeos aqui, um momento da vida dele ali para gravar, o resto ele fica desfrutando, o cara não trabalha, o cara é isso. Não, não é bem assim. Ainda principalmente meu primo, que não vive no digital. Meu primo, a empresa dele está começando a entrar no digital agora. Ele tem uma rotina intensa de trabalho, de disciplina mesmo. E, mas qual que é o intuito desse vídeo com disciplina? O intuito é que quando você pega alguma coisa para fazer, mas eu tô falando para você fazer de verdade. Não é pra você fazer uma semana, um mês, não. É pra você fazer até dar certo. Igual aconteceu comigo. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça que eu ia fazer durante pelo menos 10 anos. Eu precisava, eu queria mudar de vida. Eu queria ter uma vida mais tranquila, né? Eu queria plantar algo para o meu futuro. Mas eu não sabia como. Não sabia como, não sabia por onde começar, não sabia. Acho que foi antes da pandemia, isso, né? Foi antes da pandemia. A pandemia foi em 2019. Nós estamos em 2025, então eu comecei antes da pandemia a ter essa rotina de disciplina. Então, ainda não tinha acontecido o boom dos cursos digitais, né? As únicas pessoas que começaram a aparecer naquela época era Thiago Nigro, os coaches mesmo, né? Financeiro. E era o que tinha para assistir. E aí eu comecei a seguir aquele cara. Falei, cara, eu preciso aprender, tá? O cara tá passando live de graça. E aí fui, me esforcei, acordar cedo, 5 horas da manhã, tinha que estar de pé. Meu irmão que me chamava pra mim assistir junto com ele. E depois ele me chamou pra sair correr. Antes de trabalhar, eu ficava morto, para falar bem a verdade pra vocês. Mas com o tempo eu passei a gostar. E eu permaneci. E a partir de então, eu não fico mais dependendo de mais ninguém para fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso fazer eu faço sozinho. Porque quantas e quantas vezes eu já marquei com as pessoas de fazer algum exercício físico e elas arrumam desculpas. Então, o intuito desse vídeo aqui é criar de alguma forma uma fagulha na sua cabeça e uma coisinha de esperança aí, para que se você está vivendo numa fase ruim, para você viver a fase boa, você vai ter que deixar a sua fase ruim ainda mais ruim, ter que deixar a sua vida ainda mais desconfortável. Não sei explicar exatamente no sentido. Eu sei que minha vida não era uma vida fácil. Minha vida não era uma vida fácil, ou seja, minha vida também era uma vida ruim. Né? Uma vida onde ficava enxugando gelo. Paga uma conta aqui, daqui a pouco já tem outra ali, não sei o que. Parece que as coisas não tinham fim. E você não conseguia ver uma oportunidade, uma saída para aquelas coisas. E aí o que me restava, eu falei, cara, eu preciso ter uma distração. Eu só trabalho, na minha vida só trabalho. E eu não tenho dinheiro para desfrutar, para gastar com as coisas. E aí a minha distração foi, vou me desenvolver, eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso, para mim ganhar dinheiro, eu preciso aprender uma coisa que eu ainda não sei. Você está entendendo o que eu estou tentando te explicar aqui? Para você aumentar o seu valor, você precisa entregar mais valor. Ou seja, como você vai entregar mais valor? Você precisa aprender coisas novas. Você precisa se mexer. Você precisa, depois que você chega cansado do seu trabalho, tirar um tempo para fazer uma leitura de um livro, assistir um podcast,
fazer um curso, comprar um curso digital ou abrir um curso digital aí no Telegram aí de graça mesmo, né? Mas você precisa fazer além do trabalho. É o trabalho depois do trabalho, né? No meu caso, era antes do trabalho, né? Depois do trabalho eu me sentia esgotado e não queria fazer mais nada. Então, por isso que a minha rotina é na parte da manhã. Por isso que eu gravo vídeo para vocês antes de fazer as coisas. Por isso que eu vou no CrossFit antes do trabalho. Tudo da minha vida é antes do trabalho. Eu me pago primeiro. Eu me desenvolvo primeiro. Eu aprendo primeiro, né? Depois eu aplico as coisas. Depois eu aplico na vida. Então, a minha mensagem para você hoje é: para ficar confortável, primeiro vai ficar muito desconfortável. Vai ficar cansativo. Você vai desistir. Em alguns momentos você não vai querer ir, você não vai ir, na verdade, você não vai fazer. E é normal. A gente não vai ser constante todos os dias. Mas, na verdade, no final das contas, a constância de fazer sempre, né? Não todos os dias, mas fazer sempre, vai trazer um resultado. É impossível não trazer. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa comum como você, que também fez coisas comuns, né? E conseguiu ter um mínimo de conforto na vida. Consegui mudar um pouco a minha vida, tá? Então eu sou uma pessoa comum, eu não sou um coach, não estou tentando te vender nada, não estou tentando te surpreender, não estou tentando te convencer de nada. Só estou falando do que aconteceu na minha vida. E que se você colocar, aplicar na sua vida também, né? Provavelmente, com certeza, na verdade, vai mudar a sua vida, tá? Mas é leitura intensa, é assistir curso com frequência, é participar de cursos presenciais que você leva 1 quilo de arroz lá, né, 1 quilo de alimento e troca em conhecimento e conhecer outras pessoas presencialmente. Teve uma fase da minha vida que eu estava assim, tudo quanto é curso que tinha, que aparecia de anúncio lá presencial aqui da minha cidade, era 1 quilo de alimento, 1 litro de leite, eu ia lá. Eu ia lá, eu queria escutar alguma coisa, eu queria aprender. Mas era cansativo. Falo para vocês que era cansativo, era muito cansativo. Mas eu me esforcei. Eu me esforcei. E você também deve se esforçar. Ninguém vai fazer nada por você. A mudança que você quer na sua vida depende só de você, né? Não é seu marido, não é sua esposa, não é ninguém. Se você quer colocar uma vida, trazer uma vida confortável para sua esposa, para o seu filho, você vai ter que ficar mais desconfortável ainda. Mais desconfortável. É duro dizer isso, porque a gente às vezes já está esgotado, já está cansado. Mas esse esgotamento, se você não fizer nada diferente, ele vai permanecer por mais e mais e mais e mais e mais alguns anos. Na verdade, pro resto da sua vida, né? Porque você está confiante que vai acontecer alguma reviravolta sem você precisar fazer nada diferente. É como ganhar na Mega Sena. Depende do fator sorte. E quando depende do fator sorte, as chances são mínimas. Agora, eu garanto para você que se você se colocar no caminho de desenvolvimento, aprender coisas novas, aprender a lidar com o dinheiro, principalmente, aprender a multiplicar o seu dinheiro de forma inteligente, aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você começa a fazer essas coisas, aí o tempo recompensa. O tempo recompensa. É cansativo por alguns anos. 5 anos, 8 anos. É cansativo, mas você vai colher os frutos. Porque os seus 5 anos, os seus 10 anos vai passar. Do mesmo jeito que você está fazendo as coisas que você vem fazendo hoje, vai passar os 10 anos. Só que você vai só desgastar. Agora você pode se desgastar agora no começo e aprender coisas novas e daqui 10 anos a sua vida está transformada e não deteriorada. Essa é a mensagem que eu queria te passar. Se você quer conversar um pouco mais sobre isso, se você não tem um norte, se você não sabe por onde começar, coloca aqui nos comentários, tá? Edson, eu não sei por onde começar, cara. Minha vida tá um caos, minha vida tá assim, assim, assado. Ou se você não se sente aberto para colocar aqui nos comentários, pode mandar lá no meu Instagram que a gente vai conversar, tá bom? Só quero ajudar mais pessoas a mudarem o pensamento, a forma de enxergar a vida e o seu futuro. E o seu futuro. Da mesma forma que lá atrás eu não via possibilidades, eu acredito que também talvez quem esteja assistindo, você que esteja assistindo aí do outro lado, também não consegue enxergar oportunidade. E a oportunidade é difícil você enxergar quando você está na lama. Na verdade, oportunidade não vai estar escrito oportunidade estampada na sua cara, né? Na cara de ninguém. A oportunidade ela vem disfarçada e só abraça quem estiver com os olhos desvendados, quem estiver
ativo, entendendo o jogo. Se você estiver sobrecarregado de coisas, de dívidas, você não consegue ver as coisas boas. No caos, você não consegue ver as coisas boas. Então, primeiro você precisa sair do caos, tá bom? É isso. Tamo junto. Falou, valeu.